Olá pessoal, eu sou o professor Márcio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física, né? Hoje nós estamos na aula de número 35, né? Com o tema de quantidade de movimento. Caso você queira reassistir essa aula com calma ou alguma outra aula que passou, né? Ou até mesmo não tenha disponibilidade para estudar nesse horário, essas aulas vão estar disponíveis na plataforma Eduque, né? Que vai direcionar você para um canal no YouTube. Hoje nossa aula é sobre quantidade de movimento, né? A parte introdutória, vamos só ver os conceitos. E nas aulas seguintes eles vão se desenvolver, né, com outros temas, outros assuntos que envolvam quantidade de movimento, por exemplo, impulso ou colisões, né? Então vamos lá para a tela, na aula de número 35, quantidade de movimento. Então, vamos primeiro definir, pessoal, o que é quantidade de movimento. Tem uma foto importante ali já, né, que é René Descartes, né? Ele era muita coisa, né, na época dele. E dentre elas, ele foi filósofo, né, físico, né, quem era filósofo nessa época aí fazia muita coisa, né. E aí ele tem uma opinião a respeito desse assunto, né, sobre quantidade de movimento. Então, o primeiro passo é entender o que é quantidade de movimento, porque fica um pouco confuso, né, você perceber, pô, o movimento eu vou medir e tal. Então, nós vamos desenvolver isso aqui, ó. Então, em nossa experiência cotidiana, pessoal, vemos que tudo se move e que tudo por se mover tende a parar, né. Nessa analogia, podemos supor que o universo tende a parar com o tempo, né? Isso aí é um conceito que vem do Big Bang, pessoal, que o universo está em constante expansão. Logo, constantemente, ele está em movimento e a tendência é que ele pare um dia, né? Então é isso que está dizendo ali a primeira linha de raciocínio. E isso, pessoal, como diz ali na tela, para muitos pensadores, né, incluindo René Descartes, essa imobilização do universo ela seria incompatível com a perfeição divina, pessoal. É porque ele era cristão, né? E a ideia de o universo não estar sempre em movimento, sempre em evolução, era incompatível com o pensamento que ele tinha em relação à criação, à perfeição, né? As coisas que nós temos, né, que teriam vindo de uma força divina. Então ele colocou essa frase aí, né, muito famosa, né? Deus é a causa primária do movimento e ele sempre conserva, né, a mesma quantidade de movimento no universo. É o mesmo princípio de conservação de energia, pessoal. A energia, ela não é criada e nem destruída. Nós só transformamos de um tipo para o outro. Só que quando você para pensar que uma coisa que não pode ser criada existe, aí nós paramos para pensar assim, como que uma coisa que não pode ser criada existe? Então, da onde foi que veio? Então, René Descartes pensava assim, né? Deus criou tudo, nós pegamos só as coisas e ficamos transformando de um tipo para o outro. E assim seria a quantidade de movimento, né? Nós não criamos o movimento, nós apenas transformamos, né? Conservamos, né? E aí, pessoal, nós temos a definição do que é quantidade de movimento lá na tela. Então, não é possível medir o movimento, pessoal. Isso aí já é de cara quando nós vemos o tema dessa aula, né? Quantidade de movimento. Não é possível medir o movimento, pois ele é um fenômeno, né? Não é uma grandeza física, que você pode colocar aqui 3 movimentos e colocar ali uma unidade, né? Por exemplo, sei lá, 3 graus movimentos, né? Não, isso aí não existe. O movimento ele é um fenômeno que ocorre. Claro que tem grandezas que descrevem o movimento, como por exemplo a velocidade, a distância, mas o movimento ele é um fenômeno e por isso ele não pode ser medido. E aí o que está acontecendo, inclusive entre os autores que escrevem sobre esse assunto em livros didáticos, né? Eles estão fazendo uma cultura para inverter esse nome, trocar, em vez de ser quantidade de movimento, chamar de momento linear, né? Mas no ensino médio ainda, esse conceito se permanece de quantidade de movimento. Então é muito estranho você imaginar uma grandeza física chamada quantidade de movimento, porque o movimento ele é um fenômeno, não é uma unidade, não é uma grandeza. E aí por esse motivo os autores estão constantemente brigando aí. É claro que é muito difícil mudar uma coisa em que a maioria das pessoas já estão acostumadas, em mudar esse nome de quantidade de movimento para momento linear, assim como tem um momento angular, né, em outras grandezas físicas e em outros fenômenos. Então vamos lá. Qual é a finalidade de estudar a quantidade de movimento, né, que, como eu disse até agora, seria momento linear? Qual é a finalidade disso? Então, pessoal,
Tem uma parte da física que tem uma aplicação direta, né? Inclusive os exercícios são todos escritos dessa forma, né? Como bolinhas de sinuca. Inclusive, se você for estudar engenharia, física, alguma coisa assim, e for jogar sinuca, todo mundo vai pensar assim: nossa, mas tu deve ser muito bom em sinuca, né? Porque tu sabe física. Acontece muito. Mas resumindo é o seguinte, pessoal. A finalidade de estudar a quantidade de movimento é a seguinte: você vai pegar duas bolinhas, né, com movimentos, e nesse movimento aí vai estar envolvidos a velocidade da bolinha e a massa dela, né? E aí vamos supor que você pegue um corpo lá de, por exemplo, 5 quilos e colida ali com outro corpo de 5 quilos, mas tem ali um ângulo, né? E qual vai ser a direção que essas bolinhas vão, né? A partir desse ângulo. Ou então outra aplicação seria, eu vou pegar duas bolinhas, uma de 5 quilos, né? E a outra ali de 2 quilos e eu vou jogar uma na outra, né? E aí, a partir da colisão, qual será as velocidades que elas vão sair? Será se elas vão ficar lá? Será se a bolinha mais leve vai com a velocidade maior? Será se a bolinha maior vai com a velocidade maior? Então, esse estudo de quantidade de movimento, ele desenvolve outros assuntos dentro da física que têm aplicação direta, né? As colisões, né? Como eu estou comentando aqui para vocês. Então, lá na tela, nós vemos ali, ó, inclusive o primeiro exemplo, né, que eu falei para vocês, ó. Temos ali duas bolinhas, né? É uma mesa de bilhar ali, né? Você observe que ele comemorou, ó. Ele derrubou a bolinha preta, ele está comemorando, só que em seguida a bolinha branca vai cair também na caçapa, né? E aí a gente chama esse movimento de suicídio, né? Ele poderia ter feito o quê? Ele poderia ter tacado ali com uma força menor, né? A bola iria parar um pouquinho antes. E aí ele iria ganhar o jogo, né? Desse jeito aí ele perdeu, né? Comemorou antes da hora e perdeu. Então, uma aplicação direta aí da quantidade de movimento, que na verdade seria momento linear, né? E aí devemos considerar que a quantidade de movimento será uma grandeza vetorial. Vetorial, pessoal. E o que é uma grandeza vetorial? É uma grandeza que possui três características, né? O módulo, que será o número, né? Nós vamos ter um número inteiro para resolver essas equações. Teremos a direção, né? Direção horizontal, vertical, e teremos também o sentido, né? Foi para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Devemos considerar também a fórmula, isso aí você vai ter que guardar, anota num canto aí separadinho, que é matematicamente a quantidade de movimento, representado pela letra Q, será a massa da bolinha, né, do objeto, vezes a velocidade. E aí tá ali, né, tudo no SI, tá? A velocidade metro por segundo, a massa não tá ali, mas é quilograma, tá? E aí vamos aplicar aqui o que nós aprendemos, né, nessa aula, para desenvolver nas aulas mais seguintes com uma complexidade maior. Então vamos lá. Determine a quantidade de movimento de um objeto de massa de 5 kg que se move com velocidade de 30. Bem simples, né? Vai ficar aí a nossa fórmula, 5 vezes 30, que é igual a 150. Bem molezinha, bem simples, e já resolveu a questão. Agora aqui uma questão um pouquinho mais complexa. Vamos lá. Um objeto de massa de meio quilo, né, se deslocando ao longo de uma trajetória retilínea com a aceleração igual a 0,30 metros por segundo ao quadrado. Se o objeto partiu do repouso, o módulo da quantidade de movimento em kg/metros por segundo ao fim de 8 segundos aí nós temos que fazer a mesma conta, né? Sendo que a massa já está ali no exercício, né? 0,5 kg, né? Meio quilo, e a velocidade nós não temos. Nós temos ali que ele saiu do repouso, o tempo durou 8 segundos e a aceleração é 0,30. Para saber a velocidade, nós temos que compreender o que é aceleração. A aceleração, pessoal, é a velocidade que aumenta a velocidade. Então, naquela questão, a velocidade com que a velocidade aumenta é 0,30. E por sair do repouso, começa do zero. Então, 0, 0,30, 0, mais 30, né? Ou seja, eu vou acrescentar mais 30 onde já tem 30, então 0,6, 0,9, 1,2, 1,8 e assim sucessivamente até
alcançar ali os 8 segundos. Então tem mais uma fórmula aqui, né, para fazer isso. Ao invés de eu ficar 0,3 mais 3 mais 0,3 mais 0,3 mais 0,3 8 vezes, eu vou só multiplicar, né? E aí vai dar 2,4 ao final dos 8 segundos, né? E agora eu vou pegar, colocar ali no cantinho certo, vai ficar meio vezes 2,4. Todo número multiplicado por meio é igual a metade, nós temos ali 1,2 como nosso gabarito. Última questão, pessoal. Calcule o movimento, a quantidade de movimento no instante de 5 segundos, né? A massa é igual a 3 e obedece à seguinte função horária. Então aí um pouco mais complexo, né? O último grau aí dessa parte. Então nós temos ali que a massa é igual a 3. Mas a velocidade ele escondeu, né? Deu o que, pessoal? Deu ali a função, né? A função ali que é 4 mais 3t mais 2t quadrado. Os dados estão ali, só que escondidos. Dali, pessoal, eu coloquei ao lado a fórmula da função horária, né? Então o primeiro termo é o espaço inicial, o segundo termo é a velocidade inicial vezes o tempo. Então, a velocidade inicial ali já posso pegar que é 3. E a aceleração ali está dividida por 2. Então, tem 2t quadrado. Então, como esse 2 foi dividido por 2, então, na verdade, são 4, né? Aí eu já tenho os dados que eu preciso. Ó. Começou com 3 e toda vez que passou um segundo, aumentou em 4, né? Isso durante 5 segundos, né? Então, vai ser 3... mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 5 vezes, né? E aí tem uma fórmula para fazer isso, né? Para evitar de você fazer essa conta de mais 4, mais 4, mais 4. Começou com 3, mais 4 vezes os 5, né? Que são os 5 segundos. E aí nós temos a velocidade ali de 23, né? 5 vezes 4 é 20, mais 3, 23. Aí eu posso colocar lá, agora onde eu preciso, vai dar 69, nosso gabarito da questão. Com isso, pessoal, nós finalizamos, né? Nossa aula de quantidade de movimento. E as aulas seguintes vai desenvolver esse assunto, né? Como colisões, até mesmo impulso, arremesso de algum objeto, por exemplo, arremesso de peso, né? Como uma modalidade olímpica. Então, essa aula fica por aqui. Assista as demais aulas na plataforma Eduque e até breve.